pela vida do servo de Deus e pedir para que Deus venha continuar usando poderosamente para falar com cada um de nós. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja, Senhor, o Teu nome, Senhor. Pai, oramos nesse momento, Senhor, pelo Teu Filho, o presbítero Tiago, Senhor, e pedindo, Senhor, continuar, Senhor, pedindo, Senhor, que o Teu amor, Senhor, que a Tua palavra, que a Tua unção, Senhor, venha fluir, Pai, da mesma forma que acabamos, Senhor, de louvar, Pai, que venha, Senhor, Pai, ser transbordante, Senhor, o Teu poder, Pai, através da vida deles, Senhor, Pai, na palavra, Senhor, ao qual o Senhor colocou, Senhor, ao coração, Pai, para vir, Senhor, de encontro, Senhor, aos nossos corações, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, Pai, que tudo aquilo que for falado, Pai, que venha a ser falado, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, cada gesto, Senhor, Pai, cada palavra, Senhor, e que venha, Senhor, de encontro, Senhor, aos nossos corações, Senhor, e à nossa mente, Senhor, e oramos também, Senhor, todos aqui como igreja, Senhor, que nada, Senhor, venha roubar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, tira desde já, Senhor, toda e qualquer distração, Senhor, qualquer coisa que venha tentar roubar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, esta manhã, Senhor, em nome de Jesus, seja anulado, seja repreendido em nome de Jesus. Amém, obrigado. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 1:9. Hoje, culto de ceia, né, e o pastor me ligou ontem, falando que não conseguiria vir, né, por conta do falecimento da nossa irmã, da mãe da nossa irmã Lucimara, né, que faleceu, se eu não me engano, ontem, e aí pediu para eu pregar e pediu para que eu falasse sobre comunhão, né, então vamos ler esse versículo e depois nós vamos falar mais sobre comunhão. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Os irmãos podem se sentar. Todos nós fomos chamados por Deus, pelo nosso Pai, a termos comunhão com Cristo. Obrigado. A termos comunhão com Cristo. É um dever de cada cristão ter comunhão com Cristo. E essa comunhão, ela tem que se estender a toda a nossa vida. Em tudo que nós formos fazer, nós precisamos demonstrar essa comunhão que nós temos com Cristo. Muitas vezes as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Muitas vezes o que nós fazemos mostra se nós temos ou não comunhão com Deus. Muitas vezes a gente prega que nós temos que ter amor, nós temos que ter santidade, nós precisamos ter a comunhão uns com os outros, mas será que nós sempre vivemos isso? Ou será que nós usamos isso apenas para incentivar as pessoas a ter a comunhão? E nós precisamos buscar com todas as nossas forças, viver em comunhão com o nosso Deus, viver em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma vida de busca diária por Deus, por mais conhecimento dele através da palavra, através da oração, buscar ouvir pregações, vir à igreja, porque também hoje tem uma coisa que está virando comum, não deveria, mas está virando comum, que são os desigrejados. A pessoa acha que eu posso cultuar Deus em casa, o templo do Espírito Santo sou eu, então eu não preciso de igreja. Para buscar a Deus eu não preciso de igreja. Concordo que para buscar a Deus nós não precisamos de igreja. Onde nós estivermos, que nós orarmos, Ele nos ouve. O Senhor Jesus diz lá em João 4 para a mulher samaritana, Ele fala que nós não precisamos ir nem no monte nem em Jerusalém, porque o Pai busca os verdadeiros adoradores. Qualquer um que clamar ao Senhor, Ele vai ouvir. Mas nós precisamos estar na igreja para aumentar a nossa comunhão com os irmãos. A igreja é descrita na Bíblia como o corpo de Cristo. E não dá para ser corpo estando longe do corpo. Se acontece um acidente, por exemplo, alguém perde um dedo, tem um tempo para conseguir religar o corpo.
senão depois morrem os nervos, né? Morrem os ligamentos, e não há mais como ser religado. Então nós precisamos buscar a comunhão para nós crescermos junto com o corpo, né? Para nós nos mantermos vivos junto com o corpo de Cristo. Então nós precisamos sim estar na igreja, nós precisamos buscar a Deus na nossa casa, nós precisamos ter comunhão e ter intimidade com Deus, de uma forma que nós conheçamos quando é a voz dele e quando não é, porque muitas vezes nós damos ouvidos a qualquer coisa e achando que é a voz de Deus, e no final não é, né? Então nós precisamos buscar a comunhão com Deus todos os dias, né? Nós precisamos nos unir a Deus todos os dias, através da busca por conhecê-lo. E eu queria ler também João 6, versículo 56. Hoje é culto de ceia. Nós vamos cumprir esse versículo. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Todo aquele que ceia, também. Isso aqui a ceia é uma representação do corpo e do sangue de Cristo. Mas esse versículo ele vai muito mais além. É uma vida de comer da carne de Cristo e de beber do seu sangue. É ter comunhão com Ele. Quando Ele levanta o cálice no momento da ceia, Ele fala que é que aquele ato é a nova aliança do sangue dEle. É a nova aliança de Deus com a humanidade. E nós precisamos honrar essa aliança todos os dias. Nós precisamos fazer valer essa aliança todos os dias. Não é porque simplesmente eu uso uma aliança que o meu casamento vai bem. Não, eu uso aliança, sou bem casado. Não, meu casamento vai bem se eu lutar todos os dias para estar em comunhão com a minha esposa. O meu casamento vai bem se todos os dias eu me esforçar para ser um marido melhor. É isso que vai fazer o casamento ir bem, não simplesmente o uso da aliança. Não é porque eu chego aqui e tomo ceia uma vez por mês, todo segundo domingo eu venho e tomo a ceia, que eu estou em comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus deve ser diária. E o apóstolo Paulo, no momento da ceia, nós vamos ler depois, ele ordena que cada um examine a si próprio, né? Eu não posso apontar para ninguém e falar assim, você está em comunhão com Deus ou você não está. Cada um deve saber como anda a sua comunhão com Deus para cear ou não. Mas nós precisamos nos examinar todos os dias, não só no momento da ceia, nós precisamos nos examinar. Senhor, será que eu estou em comunhão contigo? Será que eu estou em comunhão com os meus irmãos? Será que eu estou honrando essa aliança que o Senhor fez comigo lá na cruz? Nós precisamos nos examinar todos os dias. Todos os dias nós precisamos ver onde nós temos errado para nos corrigirmos, né? Clamar ao Senhor e falar, Senhor, me ajuda a corrigir aquilo que eu tenho errado, me ajuda a corrigir onde eu tenho falhado, porque todos nós temos falhas, todos nós erramos, mas nós precisamos ter a dignidade de reconhecer que erramos e buscar consertar. Então nós precisamos buscar essa comunhão com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos os dias nós nos tornemos pessoas melhores e sejamos mais parecidos com Ele, né? O apóstolo Paulo, ele escreve que é para nós crescermos até chegarmos à estatura de Cristo, o homem perfeito. Nós só vamos alcançar essa perfeição no momento do arrebatamento, mas é nosso dever buscar todos os dias ser mais parecidos com Ele, né? E o Senhor Jesus Cristo, Ele teve 12 discípulos, certo? 13 com Paulo que veio depois. 3 eram mais próximos a Ele, né? Claro que eu não vou ter a mesma amizade com todos na igreja, né? Não dá para todos termos o mesmo nível de amizade. Com uns nós vamos ter mais amizade, com outros nós vamos ter menos. Mas isso não é motivo para eu não ter comunhão, né? Eu não ser muito próximo de alguém não significa que eu não tenho comunhão com aquela pessoa, né? Uma pessoa que não conversa muito comigo não significa que não tem comunhão comigo, né? Nós precisamos entender isso. Não é porque eu sou muito próximo daquela pessoa que, nossa, eu tenho muita comunhão com essa pessoa e tenho pouca com outra. Não, nós temos que ter comunhão todos entre nós, né? E buscar sim aproximação uns com os outros. Nós temos que buscar ser próximos, conhecer bem uns aos outros, porque às vezes pessoas que eu conheço melhor, por exemplo, o pastor Antônio, né, que eu já conheço há um bom tempo, a gente já caminha junto há um bom tempo. Quando ele não está bem, eu sei só de olhar.
né? O diácono Juliano, a mesma coisa, né? A gente se conhece só de um olhar para o outro, a gente já sabe se está bem ou não. Nós precisamos buscar uma comunhão todos dessa forma, né? De percebermos, ó, essa pessoa está precisando de uma ajuda, vou lá conversar com ela, vou oferecer nem que seja o meu ombro para ela desabafar, né? Nós precisamos ter isso. E muitas vezes qual que é a nossa atitude? Olha lá, ó, fulano está quieto, deve ter levado bronca do pastor, né? Deve estar com problema em casa, aí vem descontar nos outros. Isso não é comunhão, a nossa atitude deve ser diferente, né? Nós precisamos aprender a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, como o apóstolo Paulo disse. Chorar com quem chora é fácil, né? Se nós entrarmos num velório agora lá na Vila Alpina, por exemplo, se alguém for lá no velório da mãe da nossa irmã Lucimara, e entrar numa outra sala por acaso, vai chorar porque sem nem saber quem é o defunto, né? A dor do outro nos comove, mas e a alegria dos outros nos alegra? A alegria do meu irmão me motiva? Ou será que quando meu irmão chega para contar uma bênção eu fico meio torcendo o nariz? Né? Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos viver em unidade. Comunhão, eu fui procurar no dicionário, é ter tudo em comum, né? É ter a fé em comum, a alegria em comum, né? Os sentimentos nossos têm que ser em comum. Quando for pregar, né, ou for dirigir o culto, ser sempre a mesma palavra, sempre na mesma direção. Não, o pastor pregou um negócio que eu não concordei, terça-feira eu prego, eu vou desfazer, vou falar tudo o contrário do que ele falou. Isso não é comunhão, né? Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos falar todos a mesma língua. Isso não quer dizer que nós vamos concordar em tudo, né? Nós podemos discordar, mas isso não pode ser motivo de briga, né? O pastor pode pregar alguma coisa aqui que eu discorde, e depois eu chamar ele e conversar, ou eu pregar alguma coisa que alguém não concorde, e alguém me chamar e falar, eu não concordo com isso que você pregou. Nós vamos conversar. O que não pode é trazer a confusão para a igreja, ou sair e falar, chegar lá na cantina, você viu o que ele pregou? Está tudo errado, a Bíblia não fala isso. Semear a discórdia, né? E aí, já vamos para Provérbios 16, do 16 ao 19. Michele, põe na Almeida atualizada esse, por favor. Quando eu cheguei na igreja, há uns 7 anos, mais ou menos, o pastor estava pregando sobre É 6, tá, Michele, por favor. O pastor pregou uma série de sextas-feiras, acho que foram 7 sextas-feiras, sobre todos esses temas, né? E isso me marcou muito. É 6, do 16 ao 19. Aí. As 6 coisas que o Senhor detesta, sim, as 7 que ele abomina. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama o sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Na Revista e Corrigida, se alguém tiver a Bíblia Revista e Corrigida, lá no versículo 16 está escrito assim: as 6 coisas que o Senhor se aborrece, se eu não me engano, e a 7ª ele odeia. É isso? Vocês estão com a Revista e Corrigida? Abomina. Tem algumas traduções que ele está odeia. A 7ª coisa ele abomina. E a 7ª dessas coisas é quem semeia a contenda entre os irmãos. Muitas vezes nós achamos que não, Deus me usa. Que é isso? Não, Deus está me usando. Eu prego e pessoas se convertem, eu louvo, as pessoas choram. Eu saio na rua, falo de Jesus e as pessoas se convertem. Isso tudo pela misericórdia de Deus. Porque isso não é aprovação para ninguém. Eu pregar e alguém ser convertido, alguém se converter, não quer dizer que seja por mérito meu ou porque Deus está me aprovando. Isso é meramente pela misericórdia dele. Eu posso sim ser aprovado, eu devo estar aqui em cima como alguém aprovado,
né? Eu devo ter uma vida reta, e se alguém se converter comigo também andando certinho com a vida reta, também é a glória de Deus, é pela misericórdia dele, né? Nós não temos mérito nenhum na salvação das pessoas e nas pessoas se converterem, né? O Senhor é quem convence, é o Espírito Santo quem as convence, mas muitas vezes nós nos enganamos. Não, está tudo andando bem na minha vida, Deus está me aprovando. Muitas vezes Deus está abominando nossas atitudes e nós não estamos percebendo. Muitas vezes nós deixamos de levantar alguém, de ajudar alguém a se firmar na igreja, e afundamos a pessoa para baixo, porque em vez de nós darmos uma palavra de apoio, nós vamos tentar semear a contenda. Daí muitas vezes nós vamos e derrubamos uma pessoa que, às vezes a pessoa é totalmente desiludida com igreja. Eu conheço pessoas assim, eu tenho certeza que todo mundo conhece, que já passou por algumas igrejas e só se decepcionou. E em vez de nós chegarmos e trazermos uma palavra de ânimo, né, de pregarmos o amor de Cristo, nós falamos, igreja é tudo igual, não tem jeito, não, né, você vai se decepcionar em todas que você for mesmo, né? E aí, se igreja fosse todas iguais, eu li esses dias, o apóstolo Paulo não teria escrito 13 cartas, né? Todas as igrejas têm os seus defeitos e têm as suas qualidades. Se nós formos ler as cartas lá para as igrejas do Apocalipse, todas as igrejas tinham defeitos e tinham qualidades, né? E o Senhor mandava corrigir os defeitos, né? E exaltava as qualidades. Nós precisamos fazer isso, né? Nós precisamos corrigir os nossos defeitos, porque a igreja é formada por nós, a igreja é formada por seres humanos, e todos nós, eu pelo menos sou, né, imperfeitos, né? Um ser humano que tem os seus erros, tem as suas falhas, então eu preciso me corrigir todos os dias, ser um cristão melhor todos os dias, para que outras pessoas também me vejam e falem assim, eu quero ser como ele, né? Eu quero ser como ela. Nossa, eu vi essa pessoa chegando na igreja, né, tão mal, toda destruída, a vida destruída, e agora está aí servindo a Deus, está louvando a Deus, eu quero isso para a minha vida, né? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ser o exemplo, e nós precisamos ser o exemplo na comunhão, nós precisamos ser o exemplo naqueles que ajudam o reino de Deus a crescer. O Senhor Jesus disse que quem com ele não ajunta, espalha. Se eu não estou ajudando o reino de Deus a crescer, eu estou dividindo. E aí, como eu vou estar dentro de um reino que está dividido? Na verdade, não está dividido porque não tem como dividir, eu estou para o lado de fora, né? Se eu não estou ajudando a crescer, eu estou do lado de fora. O Senhor Jesus, lá em Apocalipse 3, numa das cartas para a igreja, se eu não me engano, de Laodiceia, a Bíblia fala que, diz ao anjo da igreja, né, eis que eu estou à porta e bato, né? Cristo estava do lado de fora daquela igreja, porque aquela igreja se achava superior, se achava já a melhor de todas, né? Eles falavam, nós estamos ricos, nós estamos bem, nós não temos falta de nada, e o Senhor Jesus diz para eles, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós precisamos aprender com a palavra do Senhor todos os dias. Nós não alcançamos a perfeição, e nós não podemos cobrar perfeição de ninguém, né? Nós podemos cobrar sim, um ensino verdadeiro, uma palavra verdadeira, né? Uma pregação bíblica, isso nós temos que cobrar, mas a perfeição, mas ele é pastor, ele não pode errar, né? Não, esse daí é líder, o que ele pensa que ele é? Ele acha que ele faz o que ele quer? Nós precisamos entender e apoiar, né? Nós precisamos dar o apoio para os nossos líderes, dar o apoio aos nossos pastores, nós precisamos dar o apoio àqueles que necessitam, levar uma palavra de ânimo para aqueles que estão pensando em parar, né? Hoje, um culto de ceia, e a igreja não está cheia. Por que será que muitas pessoas não vieram? Tem pessoas que fogem da ceia, mas eu não sou digno, e às vezes nunca ninguém chegou para conversar com essas pessoas e explicar para elas qual é o significado da ceia, né? A necessidade de cear, e nós precisamos fazer isso. Nós que estamos fortes, devemos socorrer os mais fracos, né? Nós que podemos, que temos a capacidade de buscá-los, devemos ir atrás deles, né? Nós precisamos buscar essas pessoas e trazê-los de volta, né? Pessoas que desistiram da igreja por alguns problemas, né? Ou por até conversas, por
por ter seu nome envolvido em algum problema. Nós precisamos buscar essas pessoas, né? Nós precisamos ir atrás delas e mostrar que a igreja não é isso. A igreja é um corpo, é o corpo de Cristo, né? Nós somos todos membros do mesmo corpo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele descreve a igreja como o corpo de Cristo, que tem muitos membros e cada membro tem a sua função dentro do corpo e a sua necessidade, né? Tem o seu valor. Todos têm um valor dentro do corpo de Cristo. Por mais que nós olhemos e falemos assim, esse daí não sabe fazer nada. Para alguma coisa ele é útil no corpo de Cristo. E nós não podemos abrir mão de ninguém, né? Nós não podemos deixar que ninguém viva fora dessa comunhão. Nós precisamos alcançá-los com o amor, né? Com o amor de Cristo, e buscar essa pessoa de volta. Nós precisamos resolver esses problemas, né? Nós precisamos ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da salvação, e isso é na comunhão, né? O Lucas, lá em Atos 2, lá no final do capítulo de Atos, ele fala que na igreja primitiva, as pessoas se reuniam todos os dias, no partir do pão e nas orações, né? As pessoas se reuniam sempre, os cristãos lá da igreja primitiva se reuniam para louvar ao Senhor e para ter comunhão uns com os outros, né? Nós precisamos nos reunir para ter comunhão, né? Nós precisamos nos reunir para glorificar o nome de Cristo, e não simplesmente para jogar a conversa fora, como muitas vezes nós fazemos, né? Nós precisamos buscar ter intimidade uns com os outros, para que a nossa intimidade com Deus reflita nos nossos relacionamentos com as pessoas. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias, buscar de Deus sabedoria, para aprender a abordar as pessoas, né? A perguntar sem ofender, né? Nós precisamos buscar de Deus o conhecimento para nós ministrarmos pessoas, né? Com cuidado com o que nós vamos falar, porque o que nós falamos tanto pode trazer a pessoa de volta, quanto pode afastar de vez, né? Nós precisamos buscar de Deus esse conhecimento. E aí vamos em 1 João 1,7, lá no finalzinho da Bíblia, que diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica, o seu Filho nos purifica de todo o pecado. Se nós andarmos na luz, como o Senhor está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros, porque um dos dons, um dos gomos lá do fruto do Espírito é o amor. Se nós estamos desenvolvendo o fruto do Espírito em nós, né, se nós temos buscado a Deus para que Ele nos dê o fruto do Espírito, uma das coisas que vai aparecer é o amor, né? O amor fraternal, o amor de irmão, né? Um irmão luta pelo outro, um irmão ajuda o outro na dificuldade, né? Pelo menos deveria ser, nem sempre acontece, mas deveria ser, um irmão deveria ajudar o outro na dificuldade, né? Deveria consolar quando ele chora, deveria comemorar quando ele se alegra. E nós precisamos viver nessa luz, na luz do Senhor, para que nós vivamos dessa forma uns com os outros, para que o sacrifício de Cristo na cruz, que vai ser representado aqui pela ceia, Ele nos purifique de todo o pecado, para que o sangue de Jesus tenha valor nas nossas vidas, né? Para que nós não desprezemos a cruz de Cristo, né? Não tornemos o sacrifício de Cristo vazio, né? Um sacrifício vão. Não, nós temos que honrar esse sacrifício que Cristo fez na cruz. E para que eu honre esse sacrifício, eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. O Senhor Jesus, depois da oração do Pai Nosso, Ele diz, eu anotei aqui, deixa eu ver, lá em Mateus 6,14, não precisa colocar não, Ele diz assim: se vocês perdoarem as ofensas dos seus irmãos, o seu Pai, né, o nosso Pai que está nos céus, perdoará as suas ofensas. Mas se você não perdoar as ofensas do seu irmão, o seu Pai que está no céu também não te perdoará, né? Muitas vezes a gente fala: Senhor, me perdoa, eu errei, mas temos mágoa no coração, né? Temos ódio, temos ciúmes, temos inveja, não temos comunhão, porque com essas coisas no nosso coração não tem como nós termos comunhão.
e nós achamos que estamos agradando a Deus. Não, eu sou salvo, o Senhor me perdoou de todos os meus pecados. Mas enquanto nós não perdoarmos aquela pessoa que nos ofendeu, que nos maltratou, às vezes nós estamos certos, né? Mas nós temos que dar o braço a torcer e temos que pedir perdão, mesmo não tendo culpa, né? Uma vez eu brinquei no WhatsApp, eu não sei se me entenderam, mas o verdadeiro cristão, ele não leva desaforo para casa, amém? Porque ele perdoa antes, no caminho já tem que ter perdoado, né? Nós não podemos ficar remoendo aquilo. Quanto mais nós alimentamos aquilo, pior é, né? Um sentimento ruim, uma ofensa ou alguma coisa que alguém faz que nos desagrade, se nós ficarmos alimentando, aquilo vai ganhar uma proporção tão grande, que vai tomar conta da nossa vida e vai nos cegar, vai nos tirar da igreja, vai nos tirar da comunhão com os outros irmãos, né? Tudo que aquela pessoa faz, quando você está meio cismado com uma pessoa, tudo que ela faz, você acha que ela está fazendo por algum motivo errado, né? Eu vou dar um exemplo, às vezes estou bravo com o Juliano, por exemplo, aí ele vai cantar aqui, ele faz uma voz diferente, olha lá, está querendo se aparecer, né? Está querendo mostrar que sabe cantar, e não é uma coisa que eles ensaiaram, mas eu no meu juízo, já não, tá querendo fazer graça. Nós precisamos andar na luz, para ter comunhão uns com os outros, né? Nós precisamos purificar o nosso coração todos os dias, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, né? Onde há contenda, onde há discórdia, onde há inveja, o Espírito Santo não vai agir, né? Não adianta eu querer ser cheio do Espírito Santo, se eu não der espaço, se eu tiver outras coisas entulhando ali o meu coração, né? Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala para as pessoas, ele fala, tirem a pedra. Jesus não tinha poder de tirar aquela pedra? Jesus tinha, se ele falasse, pedra, rola, a pedra saia rolando, tão simples assim. Mas ele manda as pessoas tirarem a pedra. E quantas pedras nós temos no nosso coração também escondendo? Porque Marta falou, né? Senhor, mas ele já cheira mal, já faz 4 dias. Quantas coisas tem cheirando mal no nosso coração com pedras tampando, né? E ocupando o lugar de Deus no nosso coração. Nós precisamos estar totalmente abertos ao Senhor, né? O apóstolo Paulo, vamos ler lá em Efésios 5, do 18 ao 21, ele nos dá uma ordem. Está aqui já? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Peraí, só um pouquinho, volta lá. O apóstolo Paulo, ele faz essa comparação do vinho com o Espírito Santo, porque uma pessoa que está embriagada com o vinho, ela consegue, ela tem o domínio das suas ações? Não, né? Uma pessoa bêbada, às vezes, ela faz um monte de coisa, no dia seguinte você fala para ela, nossa, você fez isso. Eu? Não fiz nada não lembro, né? Então, a pessoa embriagada pelo vinho, ela perde o controle da sua vida. E quem é cheio do Espírito Santo, também perde o controle da sua vida. Não de perder o raciocínio, mas é porque agora não sou mais eu que controlo a minha vida, é o Senhor que controla. O Espírito Santo que agindo através de mim, me domina e me controla, né? Ele faz a vontade dele através da minha vida. E aí o versículo 19, falando entre si, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quantas vezes nós saímos daqui do culto, e chegamos na cantina e esquecemos o que foi pregado? Quantas vezes nós começamos a conversar sobre outras coisas que não tem nada a ver e esquecemos o que foi pregado aqui? Nós precisamos continuar na comunhão, falando entre nós, com cânticos, com hinos, com salmos, lembrando da palavra. Agora nós colocamos todas as pregações no YouTube, entrar lá e assistir de novo, relembrar, pegar uma pregação antiga, relembrar, porque isso vai nos fazer crescer na comunhão. Dando graças constantemente ao Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu sou cheio do Espírito Santo, depois eu
vou deixar de lição de casa para todos. Nas nossas Bíblias, depois do versículo, eu acho que em todas tem, deixa eu ver aqui. Depois do versículo 21, ele tem um subtítulo, né? No meu aqui chama deveres conjugais, que quem escreveu não, né? Quem imprimiu a Bíblia, colocou esse subtítulo. Mas aqui, a partir do versículo 15 na verdade, a partir do primeiro versículo até o final do capítulo, o apóstolo Paulo está falando da mesma coisa, né? E no versículo 21, ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Para nós nos sujeitarmos uns aos outros, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter comunhão uns com os outros. É um ciclo, né? Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho comunhão com os outros, né? Eu tenho comunhão com os meus irmãos. Se eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu vou me sujeitar a eles. E se eu me sujeito a eles, eu sou mais cheio do Espírito Santo, né? Quando o apóstolo Paulo fala que encham-se do Espírito Santo, no grego não é simplesmente de encher, como esse copo aqui está cheio, é de se manter cheio, é encher todos os dias. Então nós precisamos nos encher sempre do Espírito Santo. Eu tive um encontro com Cristo maravilhoso há 15 anos atrás, nossa, fui cheio do Espírito Santo, mas nós precisamos renovar isso todos os dias, né? A experiência com Cristo não é uma vez só na vida, são todos os dias, né? Nós precisamos ter experiência com Deus todos os dias nas nossas vidas, e isso vai nos fazer ter comunhão com os irmãos, né? Isso vai nos fazer sermos mais cheios do Espírito Santo. Se nós continuarmos lendo aí, depois leia em casa, o apóstolo Paulo fala para os maridos amarem as mulheres, para as mulheres serem sujeitas aos maridos, para os filhos obedecerem aos pais, para os pais não despertarem a ira dos filhos e para os escravos sujeitarem aos seus senhores. Ninguém escapa, né? Ninguém escapa. O marido tem que amar a esposa como ele ama ao seu próprio corpo, a esposa tem que se sujeitar ao marido respeitando, obedecendo, os filhos têm que obedecer aos pais, né? Os pais não podem irar os filhos, os escravos não cabem para nós, mas nós como funcionários devemos trabalhar para os nossos chefes como nós trabalhamos para Deus. Ninguém escapa, e isso vai provar se nós somos realmente cheios do Espírito Santo. O jeito que eu vivo na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, vai provar se eu sou cheio do Espírito Santo ou não. Eu posso vir na igreja, pular, dar glória, rodopiar, fazer o que for. Se dentro de casa eu não for um ótimo marido e não for um ótimo pai, eu estou provando que aqui eu só sou um personagem, né? Não adianta eu colocar um terno bonito no domingo, né? Colocar uma máscara bonita de crente e vir para a igreja, se lá fora eu não for o que eu sou aqui dentro, né? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, de uma forma que nós sejamos os mesmos aqui dentro e lá fora. Eu li uma frase esses dias, eu não lembro de quem que diz que o maior hipócrita é aquele que é crente em todos os lugares, menos dentro de casa, né? E quantas pessoas não são os super crentes na igreja e chega em casa é um troglodita com a mulher, né? Espanca os filhos. Uma vez um pastor, eu não lembro quem foi que pregou, e falou que o menininho chegou para a mãe no final do culto e fez assim: mamãe, vamos morar aqui na igreja? Ela falou: por que, meu filho? Por que você quer morar aqui na igreja? Né? Gosta tanto da igreja assim? Ela falou: não, porque aqui o papai é tão bonzinho. Eu não sei se é verdade, mas se me contassem como verdade, eu acreditaria, né? Nós precisamos buscar ser cristãos aqui dentro, lá fora, em casa, em todos os lugares, né? Porque isso vai nos deixar mais cheios do Espírito Santo, isso vai nos encher de uma forma que vai transbordar para as outras pessoas, e a comunhão entre nós vai ser muito mais fácil, né? Muito mais fácil ter comunhão com quem está cheio do Espírito Santo do que com quem não está. É muito mais fácil eu ter comunhão com quem fala a minha língua do que quem bate de frente comigo, né? Então nós precisamos nos esforçar para estarmos cheios do Espírito Santo e para termos essa comunhão. E aí, para encerrar, para nós irmos para a ceia,
1 Coríntios 13, 14, não encerrando o culto não, tá? É a bênção apostólica, mas... Aliás, 2 Coríntios 13, 14. Se for revista e corrigida, é 13, 13, que na NVI tem um versículo a mais, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Muitas vezes nós queremos o amor de Deus, nós queremos a graça de Cristo, mas não queremos a comunhão do Espírito Santo, né? E nós só vamos ter comunhão se o Espírito Santo estiver agindo em nosso meio, né? Nós só vamos ter comunhão se o Espírito Santo tiver liberdade para trabalhar nas nossas vidas, tiver liberdade para trabalhar no meio do nosso povo, no meio da igreja, né? E nós precisamos buscar todos os dias que o Espírito Santo haja em nós de uma forma que nós neguemos a nossa vontade, né? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele chama os discípulos, Ele dá uma condição. Ele fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Nós precisamos negar a nós mesmos, né? Nós precisamos carregar a nossa cruz todos os dias. Temos que ser como o apóstolo Paulo lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora não sou mais eu que vivo, e a vida que vivo na carne, eu vivo pelo amor, vivo por Cristo, eu vivo através do Filho de Deus que por mim se entregou. Nós precisamos viver de uma forma que as nossas vontades fiquem para trás. Não estou falando que é fácil, não é, né? E não estou falando também que todas as vezes eu consigo, mas eu tenho me esforçado, e eu tenho certeza que todos aqui se esforçam, né? E nós precisamos nos comprometer a nos esforçarmos mais, né? Nós precisamos nos comprometer a nos esforçarmos até o máximo que nós conseguirmos, e quando não conseguir mais, pedir ajuda de um irmão. Fala: irmão, não estou mais conseguindo, me ajuda, ora por mim, né? Vai lá em casa me fazer uma visita, né? Vamos fazer alguma coisa, me ajuda, né? Me dá uma força, porque as minhas forças não são mais necessárias, né? E hoje, nós que estamos mais fortes, pegamos alguém e carregamos no ombro. Amanhã pode ser que nós estejamos fracos e essa pessoa vai nos carregar no ombro dela, né? Nós precisamos ter essa comunhão, nós precisamos nos unir e buscar que o Espírito Santo haja no nosso meio, né? Cada um cheio do Espírito Santo, o todo vai ser muito maior, vai ser muito melhor, né? Se todos estivermos cheios do Espírito Santo, o culto vai ser muito melhor, o culto vai fluir muito mais, o Senhor vai falar muito mais conosco, né? Nós precisamos buscar estar cheios do Espírito Santo todos os dias. O Senhor Jesus diz que nós somos a luz deste mundo, né? Nós somos como uma cidade iluminada, né? E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos lá uma lâmpadazinha na cidade, né? Quando a gente vê aqueles filmes de avião, que o avião está passando por cima da cidade, quando ele está muito longe, não dá para ver que são várias luzinhas, né? Dá para ver um clarão só, e é isso que nós precisamos ser, né? Nós, a ICD, a Igreja de Cristo, precisa ser um clarão nesse bairro, precisa ser um clarão nessa cidade, para que as pessoas vejam de fora e olhem e falem assim: nossa, essa igreja é diferente, esse povo é diferente, né? Nós somos, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos um vaso de barro carregando dentro de nós um grande tesouro, né? Se eu colocar uma lâmpada dentro de um vaso aqui, quem olhar de longe vai falar assim: nossa, aquele vaso está brilhando, mas se chegar perto vai ver que não é o vaso que está brilhando, é a luz que está dentro dele que brilha. Nós precisamos ser da mesma forma, né? As pessoas olhar para nós e falar assim: você tem um brilho diferente, né? Você brilha diferente, e nós falarmos: não sou eu que brilho, é o Espírito Santo de Deus que age na minha vida que brilha, né? E eu posso te levar a conhecê-lo, eu posso te levar numa igreja que há comunhão, posso te levar numa igreja que as pessoas se amam, que as pessoas se tratam bem, mas nós precisamos viver isso, porque senão nós vamos falar isso para as pessoas, e vai chegar aqui e a pessoa vai ver que não é desse jeito, e aí como fica, né? Como fica a, entre aspas, propaganda que nós fizemos para essa pessoa, né? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração.
Enquanto isso, os diáconos que vão servir a ceia, o pastor Antônio